Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós vamos fechar o nosso conteúdo sobre as leis de Newton, vamos falar sobre ação e reação e também vermos algumas forças comuns em dinâmica para que a gente possa completar aí o nosso entendimento, para a gente poder já iniciar fazendo as questões, que é uma das coisas mais importantes, né? Não é tudo, porque a gente precisa ter um entendimento da teoria, mas não adianta nada a gente saber a teoria se a gente não conseguir resolver esses exercícios, beleza? Então vamos lá. Terceira lei de Newton, ação e reação. Ela diz o seguinte: a toda ação, uma força de um corpo A em um corpo B, há sempre uma reação correspondente do corpo B em A, com o mesmo modo e direção da ação, da força de ação no caso, né? Mas sentidos opostos. Então, em outros termos, isso implica o seguinte, que para uma certa força, a gente supôs aqui uma força de repulsão, tá? O corpo A, ele vai exercer no corpo B uma certa força, já que é repulsão, então tem que empurrar o objeto para o lado, no sentido de se afastar do corpo A. Então, o corpo A vai exercer essa força no corpo B, essa força vai ser direcionada então para a direita, e a notação é essa daqui, F de BA. Por quê? Porque a força que o corpo A ele vai exercer no nosso corpo B. Então, esse daqui vai ser o sentido com que essa força vai estar sendo aplicada. Beleza? Corpo A vai aplicar uma força no corpo B. Então, corpo B é que vai estar recebendo essa força aqui, mas ela é devido ao corpo A, a ação do corpo A no corpo B, ok? Analogamente, o corpo B ele também vai exercer uma força de repulsão, que vai ser direcionada então para a esquerda, já que a repulsão é no sentido de afastar um corpo do outro. Então, essa força vai ser direcionada para a esquerda e vai ser a força que o corpo B vai exercer no corpo A. Então, o corpo A aqui é o corpo que vai estar recebendo a ação dessa força do corpo B, beleza? Poderia ser uma força de atração? Poderia, tá? Eu só coloquei aqui no exemplo só para a gente conseguir entender o conceito, certo, gente? Então, se a gente descer um pouquinho mais aqui, nós vamos ver o seguinte, que isso vai implicar, então, que a força de AB é igual a menos a força de BA, que é exatamente o que afirma a terceira lei de Newton. Elas são forças que têm a mesma direção, ou seja, a mesma linha de ação, podemos falar que é a linha horizontal aqui, mesmo módulo, tá? O mesmo tamanho desse vetor, porém o sentido é oposto. Então, note aqui o sinalzinho, tá? Então, a força que o corpo B exerce no corpo A, ela é igual a menos a força que o corpo A exerce no corpo B. Ou seja, se é menos, então, ao invés desse vetor ser direcionado para a direita, esse vetor vai estar no sentido oposto, ele vai estar para a esquerda, beleza? Então, se essas forem as únicas forças, não necessariamente precisam ser, tá, gente? As únicas forças que vão estar agindo nesse objeto, mas se elas forem, a gente pode escrever, de acordo com a segunda lei de Newton, que essa força aqui, a B, ela é igual a massa vezes a aceleração, já que essa é a única força, ok? Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual ao somatório de todas as forças, mas como só tem uma única força, então a força resultante é igual a essa própria força aqui, ok? Então, a gente pode escrever massa do corpo A, note que o corpo A é o corpo que está sendo alvo dessa força, então massa do corpo A aqui, tá? Vezes a aceleração do corpo A devido à interação com o corpo B. Por isso que o corpo B está por aqui, beleza? A anotação está aqui. E analogamente, daqui vai ser igual a menos a massa do corpo B, ok? Já que o corpo B é o corpo que está recebendo essa ação aqui, dessa força, vezes a aceleração que o corpo B também adquire, devido à interação com o corpo A, certo? E em termos dos módulos, então, o módulo dessas acelerações aqui, vamos estar, então, anulando esse sinal, já que a gente vai estar considerando o módulo, somente o valor positivo, tá? Então, a aceleração de AB, ela vai ser simplesmente, se a gente dividir aqui o MA por MB, então a gente vai ter que a aceleração de AB, ou seja, a aceleração que o corpo A, tá? Então, eu vou até frisar aqui, eu só deixei a anotação aqui do corpo B só para a gente entender que tem a ver com a força de ação e reação, beleza? Mas essa daqui é a aceleração que o corpo A adquire e essa daqui é a aceleração que o corpo B adquire. Então, note que se a massa do corpo B ela é muito maior que a massa do corpo A,
a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que esse termo aqui, ele vai ser um termo muito maior do que seria simplesmente se fosse o corpo B, ok? Porque a massa do corpo A, ela é muito menor do que a massa do corpo B. Então, por ser muito menor, é como você dividir, por exemplo, 10 por 0,1. Isso vai dar 100. Se eu dividir 10 por 0,01, isso vai dar igual a 1000. E assim vai. Então, quanto maior a diferença entre essas duas massas, a razão entre elas vai dar um valor muito maior. Se a massa no denominador ela for menor do que a massa no numerador. Então, isso vai implicar que a aceleração do corpo A vai ser, por exemplo, 1000 vezes maior do que a aceleração do corpo B. Ou seja, na prática, se o corpo B ele é muito mais massivo do que o corpo A, nós não vamos ver uma aceleração do corpo B. Nós vamos simplesmente visualizar uma aceleração do corpo A, do corpo de menor massa, que é exatamente o que acontece com objetos caindo na proximidade da superfície da Terra. A gente vê simplesmente que esses objetos estão caindo. Nós não conseguimos enxergar a Terra indo em direção a esse objeto. Por quê? Porque a massa da Terra ela é muito maior do que qualquer objeto que a gente possa lançar à superfície da Terra. Mesmo sendo um foguete, né, que é um dos objetos assim mais massivos que a gente imagina, que a gente sabe que são lançados da superfície da Terra, mesmo esses objetos, nós não conseguimos ver a Terra se aproximando deles, tá? Justamente porque a massa da Terra ela é muito maior do que a massa desses objetos. Então, essa é uma consequência da terceira lei de Newton que a gente vê na prática. Beleza, gente? E aí, para a gente completar o nosso entendimento, vamos ver aqui algumas forças comuns em dinâmica, tá? Ou em mecânica, beleza? A primeira delas, no caso, é a força-peso, que é uma força de atração gravitacional que a Terra vai exercer sobre outros objetos que estão interagindo com ela. Então, aqui eu ilustrei a Terra, tá? E aqui esse outro objeto. Então, pela terceira lei de Newton, que a gente acabou de ver, a Terra vai exercer uma força sobre esse objeto, tá? Que é a F de 2,1, e esse objeto aqui vai exercer uma força sobre a Terra. Então, vou até colocar novamente aqui a setinha, só para a gente conseguir visualizar, tá? E esse objeto aqui vai exercer uma força sobre a Terra, beleza? Então, esse daqui é o par ação e reação. Logo, a força que a Terra exerce sobre esse objeto é uma força orientada para baixo, que é o que nós conhecemos como força-peso, né? A segunda força que a gente vê também bastante nos nossos problemas é a força normal, que é uma força de reação que a superfície exerce sobre um corpo em contato com ela. Então, essa força vai ser uma força perpendicular à superfície, tá, gente? Então, é uma força aqui orientada para cima. Nesse caso aqui, porque a superfície é uma superfície horizontal, então a força, como é perpendicular, vai ser uma força vertical, tá? Perpendicular a essa superfície. Essa força poderia ter uma outra orientação? Poderia, se a superfície fosse, por exemplo, assim, um pouco diagonal. Então, essa força seria perpendicular, então teria essa orientação aqui, tá? Um pouco diagonal também, mas na direção perpendicular, beleza? Então, essa é uma força de reação que a superfície exerce sobre um corpo em contato com ela. E é importante a gente lembrar que essa não é uma força de reação do peso, tá? Da força-peso. A força normal é uma força que a superfície exerce sobre o objeto. E note que a força-peso é uma força que a Terra exerce também sobre esse objeto. Então, não poderia nem ser uma força de reação, porque, como a gente viu aqui, ó, o par ação e reação é um par que age em corpos diferentes, tá, gente? Então, são corpos distintos que esse par ação e reação atua. Então, não poderia ser a força-peso nunca vai ser um par ação e reação com a força normal, por conta disso. Ok, gente? Força-peso é um par ação-reação com a outra força gravitacional que esse objeto vai exercer sobre a Terra. Beleza? E a força normal vai ser uma força de um par ação e reação com a força que esse objeto exercer, que a superfície desse objeto exercer sobre a superfície que ele está tendo em contato. Ok? Uma outra força que nós vemos bastante é a força de atrito. E ela é uma força que acontece devido ao deslizamento de superfícies rugosas, uma em relação à outra. Então, a gente escreve a força de atrito como sendo o produto do coeficiente de atrito vezes um módulo da força normal, tá?
prestem bem atenção que aqui é um módulo da força normal, não é um vetor. Tá? O vetor da força normal, por exemplo, para essa situação, está orientado verticalmente para cima. E note que a força de atrito aqui, ó, que a superfície exerce sobre o objeto, está orientada para a esquerda, porque o objeto está se movimentando para a direita. Então, tenham cuidado quando vocês escreverem a força de atrito. Por isso que eu coloquei μ, que é o coeficiente de atrito, é uma letra grega μ, vezes a força normal, vezes um vetor unitário numa direção aqui horizontal. Tá bom, gente? Então, nós podemos escrever esse coeficiente de atrito de acordo com o tipo de movimento que o nosso objeto possui. Se o nosso objeto está parado, se as superfícies estiverem paradas em repouso uma em relação à outra, nós vamos ter um coeficiente de atrito estático. Então, você pode fazer o seguinte exercício: você pode colocar uma palma da sua mão na outra, tá? Em sentidos opostos. Então, essas palmas das mãos, paradas uma em relação à outra, nós temos um coeficiente de atrito estático. Então, se você tentar exercer uma força e deixar as suas mãos na iminência de deslizamento, você vai observar que vai haver uma certa força, que é o que nós chamamos de força de atrito, e o coeficiente associado vai ser o coeficiente de atrito estático. Porém, se você deslizar uma palma da mão em relação à outra, essas superfícies vão estar deslizando uma em relação à outra e, consequentemente, o coeficiente de atrito associado vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é frisar mais uma vez o par ação e reação, que a gente também tem para a força de atrito. Note que nós vimos pela terceira lei de Newton que para toda ação nós temos uma reação correspondente. Então, para a força de atrito não é diferente. Nesse caso aqui, F de atrito 1 é a força que a superfície exerce sobre o nosso bloquinho aqui. E essa força está direcionada para a esquerda. Já F de atrito 2 é a força que o nosso bloquinho exerce sobre a superfície 2 devido a esse deslizamento, tá? De uma superfície em relação à outra. Então, vamos para a terceira força comum em dinâmica, no caso quarta, né? Nós já vimos peso, normal, força de atrito. Então, essa é a quarta, que é a força de tensão ou de tração, que é uma força devido à ação de tensionamento de um cabo. Então, se nós tivermos esse cabo aqui puxando esse bloquinho, puxando ele para a direita aqui, por exemplo, tá? Então, se esse cabo está puxando esse objeto aqui para a direita, esse cabo está tensionado. E essa força de tensão, ela está também para a direita, que é a força que o cabo 2, que eu chamei de 2 aqui, está exercendo sobre o nosso bloquinho 1. Então, essa força aqui, ó, ela está sendo exercida sobre o nosso bloquinho, tá? É importante vocês identificarem em qual objeto a força está sendo aplicada, beleza? Consequentemente, o par ação e reação vai ser a força que o bloquinho vai estar exercendo sobre o cabo, que vai ser uma força no sentido de resistir a essa tensão aplicada sobre o cabo, ok? E, por fim, a última força vai ser a força elástica, que é uma força restauradora que age no sentido de recuperar um estado original. Então, no caso de uma mola aqui, essa mola relaxada, sem estar sendo comprimida ou expandida, ela vai ter um certo comprimento, tá? E a partir do momento que a gente estica essa molinha, em relação ao seu comprimento original, uma certa força elástica passa a atuar sobre ela e sobre o objeto, né, ao qual ela está ligada. Então, essa força vai ser oposta ao deslocamento. Então, se eu desloquei minha molinha para a esquerda, a minha força ela vai estar direcionada para a direita, ok? Então, por isso aqui o nosso sinalzinho negativo. Então, ela é uma força restauradora, ela vai estar sempre agindo no sentido oposto. Então, se eu comprimir a minha molinha, então, se a minha mola, se o meu comprimento ele estiver orientado para a direita, a minha força elástica ela vai estar orientada para a esquerda e vice-versa, beleza? Por isso, esse sinalzinho aqui. Nós vamos ver melhor sobre força elástica quando a gente estiver falando sobre energia potencial, tá bom, gente? Então, fique então com a mensagem do vídeo de hoje. Um forte abraço a todos. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E forte abraço, pessoal. Até mais.